Gravação iniciada, então oficialmente bom dia a todos os presentes, bom dia àqueles que vão nos acompanhar de maneira assíncrona. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o papel do direito dentro do iluminismo com John Locke e com o Jean-Jacques Rousseau. Antes da gente falar propriamente do iluminismo, nós temos de dar um pequeno recorte histórico. Esse recorte histórico forma as circunstâncias que propiciaram o surgimento do que nós vamos chamar de Estado liberal. Vou deixar para vocês aprofundarem essa terminologia com o Gustavão, mas é basicamente a concepção de que o direito é uma ferramenta de proteção à liberdade, de proteção à igualdade. A igualdade aqui não no sentido puramente material, isso aí vai vir depois com o Estado social, mas a igualdade no sentido de todos os cidadãos terem um tratamento igualitário. Nós temos uma grande mudança na maneira de fazer ciência. Essas críticas à maneira de fazer ciência permitem superar os dogmas do mundo antigo. Então, no passado, se justificava a ocorrência de certos eventos a partir de um fator divino. Então, caiu um raio porque Deus estava com raiva de determinada pessoa em determinada situação e resolveu puni-la, lascando um raio na cabeça dela. Isso daqui seria uma das justificativas dadas no passado. E aí, com o movimento científico, a revolução científica, nós começamos a trazer justificativas, como o próprio nome diz, científicas e racionais para coisas que acontecem no mundo. Então, não mais um raio nasce da ira divina. Um raio, a gente passa a saber que é a quebra da rigidez dielétrica do ar, que faz com que uma descarga energética saia do céu para a terra ou da terra para o céu. Isso vai vir pela Revolução Científica, é um movimento que tem seu ápice no século XVII, e nós temos três grandes figuras. René Descartes, que é o pai daquela máxima do penso, logo existo. Nós temos o David Hume, que traz a ideia de um método empírico, que aí, de acordo com esse método empírico, o conhecimento ele nasce somente da experiência. Faz um contraponto, são três métodos que a gente tem para lidar aqui na Revolução Científica. A gente tem o método cartesiano, que nasce da dúvida. Então, existe um método de questionamentos entrelaçados que permitem ao homem, ao duvidar de tudo, chegar ao conhecimento. A gente tem o empirismo de Hume, que vai propor essa ideia da experiência. Então, aquilo que os nossos sentidos vão buscar no mundo é o que gera a verdade. E aí a gente desloca essa verdade daquele plano do imaginário, aquele plano místico, para trazer ao plano dos sentidos humanos. E o método experimental de Galileu é a ideia de você fazer testes, de você fazer experimentos, de você ir testando as suas hipóteses. Então, grande diferença do que nós vimos até aqui. Nós passamos a ter um método para fazer ciência. Então, não é mais eu acho que
Quedinha básica, estão me ouvindo agora? Os cumprimentos da Cabo Telecom. Retomando. Então, nesse período, nós vamos ter 3 maneiras de fazer ciência. O método cartesiano, de Descartes, se você duvidar de tudo. O empirismo de Hume, que é você buscar o conhecimento a partir dos sentidos humanos e não em elementos místicos. E o experimentalismo de Galileu, que vai trazer o conhecimento a partir de uma série de experimentos, a partir do teste das hipóteses. Então, esses 3 rapazes formam a base do método científico contemporâneo. E aí o que nós vamos ver daqui para frente nasce, em termos de conhecimento, de uma forma de pensar a ciência. A gente não tem mais aquela coisa. Eu acho que o Estado deve ser assim, governado por filósofos, porque eu tô puto porque mataram meu mestre. A coisa não vai ser mais nessa ótica. Daqui para frente existem justificativas, os autores vão ter de justificar cientificamente o conhecimento que estão desenvolvendo. Então isso já nos aproxima muito da contemporaneidade. Esse movimento da revolução científica é o que vai fazer nascer o iluminismo. A ideia do iluminismo, aqui voltando para um pouco do que a gente conversa em história, é ser um movimento filosófico, é chamado do movimento das luzes. Então, a gente tem aqui um grupo de intelectuais que propõem uma série de mudanças. Dentre essas mudanças, a gente vai ter críticas ao modelo tradicional do direito, ao modelo religioso tradicional, inclusive aqui a gente começa a falar, principalmente com John Locke, em um Estado laico. E basicamente os iluministas vão atacar 3 itens. O primeiro, lidar com as desigualdades provocadas pelo privilégio da aristocracia. Aqui a gente não está pensando na desigualdade social em si. A gente está falando que os nobres, membros da aristocracia, somavam mais direitos do que os demais cidadãos. Então, eles reivindicavam que, aos olhos da lei, todos os homens fossem iguais. Bom dia. Segunda crítica, a ausência de liberdade intelectual e econômica. Por quê? No período que o iluminismo vai surgir, nós temos o chamado Estado absolutista. Então, quem vai reger é aquele monarca de Maquiavel, é aquele monarca de Hobbes, que concentra em si vários poderes, e a sociedade deve se curvar a esses poderes. Então, a gente não tem liberdade para pensar, nem temos liberdade econômica. Tudo passa necessariamente pelo Estado. E por tudo passar necessariamente pelo Estado, a gente tem um problema com a liberdade individual. O cidadão perde a sua liberdade. Por quê? Porque ele vai ter de se submeter constantemente à vontade de um Estado. Um Estado esse que não é um Estado que nasce da soberania popular, não é um Estado legitimado pelo cidadão. É um Estado que vai ser legitimado pelo poder de um monarca. Que aí vai buscar a justificativa no divino. Tranquilo até aqui essa parte inicial. É só o contexto histórico para vocês entenderem. Não precisa se preocupar com isso daqui para a prova. Eu quero saber se vocês entenderam o contexto que a rapaziada aqui vai sair.
Então, show de bola. Vamos embora. Nós temos 4 teóricos principais que despontam nesse momento. A gente tem o John Locke, a gente tem o Voltaire, nós temos o Montesquieu e o Jean-Jacques Rousseau. Desses 4, nós vamos conversar sobre Locke, Montesquieu e Rousseau. Então, como Voltaire ainda é muito apegado a essa questão da monarquia, ele não vai trazer para a gente grandes ganhos em relação à legitimidade do direito e a esse papel do direito, que deixa de ser uma ferramenta de controle e passa a ser aqui muito mais uma ferramenta de transformação, uma ferramenta de proteção à liberdade. Então, a gente vai conversar hoje sobre Locke e Rousseau. Na próxima aula, nós vamos falar sobre Montesquieu e a gente vai fechar esse período do justnaturalismo racional com Kant. E aí, fechando Kant, a gente passa para os teóricos puramente do direito, que vão ser o Austin, o Kelsen, os dois grandes positivistas. Depois passaremos ao Austin, que é o último grande positivista, e fechamos a disciplina com o Ronald Dworkin, que aí é quem vai trazer para o eixo do pós-positivismo, que é o movimento que nós vivemos hoje. Então, vamos começar nosso bate-papo. Locke vai trabalhar muito forte com o direito à liberdade. Como assim ele vai trabalhar com o direito à liberdade? A grande ênfase nele é a liberdade. A liberdade que é dada pela legislação e protegida pelo direito. Então, historicamente falando, existe um estado anterior ao estado civil, que é um estado de natureza, que aqui, diferentemente de Hobbes, serve mais como uma alegoria para justificar a necessidade da vida junto ao Estado, traz como alegoria a necessidade para você justificar a existência do direito. Então, o direito serve para o quê? Para garantir a liberdade humana. O direito e o Estado surgem como mecanismos para garantir a liberdade humana. Como esse modelo de Locke se afasta do fator religioso, nós vamos ter a formação de um Estado laico que respeita a religião. E que religiões são essas? Basicamente, seria o respeito ao protestantismo, que nesse período histórico os protestantes não eram aceitos. Então, como Locke propõe um Estado laico e enfatiza as liberdades individuais, esse modelo vai ser chamado de Estado civil, o direito no Estado civil.
Então, essa é a primeira anotação que a gente tem aqui de Locke. Tranquilo esse primeiro ponto? Então, como é que Locke chega a essa conclusão? Locke vai chegar a essa conclusão analisando como se dá a formação do Estado na história. Para chegar nesse modelo, Locke faz uma análise dos diversos estados e suas respectivas ordens jurídicas ao longo da história. De acordo com Locke, antes, no momento anterior ao Estado Civil, os homens viviam em um estado de natureza no qual tinham plenas liberdades, porém, nenhuma garantia. É diferente, vejam só, daquele estado de natureza que a gente falou na aula passada, de Thomas Hobbes, que um mata o outro. Aqui, ninguém está se matando. Nós temos o quê? Plenas liberdades, mas nenhuma garantia de que elas serão respeitadas. O direito surge exatamente como uma ferramenta para proteger a liberdade do cidadão e oferecer uma garantia de que esta será respeitada. Ora, gente, o cidadão, portanto, mão de parcela da sua liberdade e se submete ao direito criado pelo Estado para, em última análise, proteger a sua liberdade, cuja origem está no próprio cumprimento da legislação. Então, cumprir a lei é o ponto máximo da liberdade. Então, o que é que significa dizer essa proteção à liberdade? O que é essa liberdade? É a proibição de intervenções injustificadas na esfera privada do indivíduo. Então, o direito à liberdade protege as intervenções injustificadas na esfera individual, sendo admitida única e exclusivamente a intervenção através da lei é criada de acordo
com a soberania popular. É algo muito próximo do que nós temos nos dias atuais. Hoje nós temos isso? Temos. A ideia aí do artigo 5º da Constituição, aquela série de liberdades que nós temos garantidas. O ponto máximo dessa liberdade defendida aqui por Locke está no direito à propriedade. Então, existiria aqui para ele um direito natural à propriedade privada, que é inerente a todos os homens e que deve ser protegido pelo Estado. Esse direito à propriedade ele é intrínseco e inalienável. Cabe aqui ao Estado proteger esse direito. Então, o ponto máximo da liberdade para Locke está na propriedade privada, enquanto direito natural, intrínseco e inalienável de todos os homens. Portanto, o Estado, através do direito, tem o dever de proteger a propriedade privada. Cuja utilização se dará para o desenvolvimento do homem. Tranquilo até aqui? De boa, favorável? Dúvidas? Se tiverem dúvidas, por favor, mandem. Dúvida não é nude, vocês podem mandar sem medo. Ninguém vai pro paredão por mandar dúvidas. Pelo contrário, se salva dele. Aproveitando, quem vocês acham que sai no Big Brother hoje? Estão torcendo para quem sair? O João tinha chance de ganhar, mas parece que ele passou pano para Carol Conká. Se fosse no passado, Vitória Crossfiteira ia posar na G Magazine, mas os tempos já são outros. É engraçado, o povo saía do BBB, posava na Playboy e na G Magazine. Quando eu era adolescente, eu votava logo para as mulheres bonitas saírem, porque quanto mais cedo elas saíssem, mais cedo vinha Playboy. Mentalidade de boi da porra. Ai. Mas era assim, se vocês forem ver o BBB, naquela época 2005, 2006, 2007, era desse jeito. Hoje em dia eu também nem gosto mais de mulher mesmo, então tá de boa. Turma, eu só tenho uma torcida pra esse BBB. Duas. Eu quero que Juliette ganhe, pra sair dessa vida sofrida de concurseiro. Stefano, a gente tá falando de posar pelado, rapaz. Olhe bem o contexto e veja o que você está falando, meu filho. Por favor.
Eu só quero que Juliette ganhe e Vitube seja expulsa daquele programa. Quando aquela menina for pro paredão, Charmaria. Eu passo a minha senha do Globoplay para vocês entrarem e votarem nela. Eita. Medo, viu? Mas a verdade seja dita, VTube é extremamente maquiavélica, porque a bichinha conseguiu cativar todo mundo, ainda não ter ido para um BBB. Esse é o segredo, Rayane, é tretar. Quanto mais você treta, e treta leve, obviamente, tipo as de Juliette, mais o público gosta, mais suas chances de ficar aumentam. Vamos embora, galera. Posso seguir aqui com o Loki? Gente, o direito vai nascer aqui na soberania popular. O direito não vai saber, perdão, não vai nascer de um elemento divino. Então, o que é que a gente vai ter aqui? O direito nasce da soberania popular na obra de Locke e não de uma razão divina. A ideia do teórico é que as leis, e aqui as leis formam direito, respeitem o direito natural, são criadas de acordo com a soberania popular, em uma instância chamada de poder legislativo. Então, Locke faz uma divisão de poderes, não como a gente tem hoje. Não como a gente tem hoje. A grande proteção da liberdade, como eu disse, é a lei. Por quê? Porque a lei criada pelo legislativo, de acordo com a soberania popular, vai limitar a atuação dos outros poderes. Então, além do legislativo, a gente ainda tem duas figuras. A gente tem o poder executivo, que administra o governo e aplica as leis. E qual é o último poder? Não é judiciário, é federativo. Esse poder federativo envolve as relações internacionais do Estado. Então, o poder federativo ele vai estar voltado para declaração de guerra ou declaração de paz. O que é interessante saber sobre esses poderes? Enquanto o legislativo deve obrigatoriamente
ser composto a partir da soberania popular. Então, a gente vai ter aqui a partir do voto. Os poderes executivo e federativo podem ser exercidos por um monarca, por um rei, cuja obediência será da lei, será total e restrita. Então, eu posso até ter um rei, mas esse rei deverá obediência à legislação. Tranquilo, turma? Temos dúvidas até aqui? A gente começa aqui com Locke. Isso vai se aprofundar em Montesquieu, o conceito de Estado de Direito, que é um Estado que se submete às próprias leis que cria. Então, por conta disso, o Estado não atenta contra a soberania do cidadão. Por quê? Porque o Estado vai estar limitado às próprias leis que cria e essas leis elas devem estar de acordo, devem nascer da soberania popular. Então, qual é o grande ganho aqui de Locke para a gente? Locke vai deslocar definitivamente essa legitimidade do direito num prisma político para a soberania popular e nós vamos ter ainda a figura da liberdade, a proteção das liberdades individuais, que é algo extremamente importante. Seria aqui, basicamente, se Locke tivesse escrito nossa Constituição, Locke bateria muito na tecla do artigo 5º. Vocês já estão tendo alguma cadeira de direito constitucional? Acho que ainda não, né? Teoria da Constituição. Vocês devem ter, acredito, próximo período. Provavelmente ou com Vitor, ou com Amanda, ou com Bruna. Em teoria da Constituição, vocês vão ver que muito do que é construído do direito constitucional contemporâneo começa aí. A ideia de você ter uma esfera de proteção individual, você ter esfera de liberdades, essa disciplina mesmo, Rivelino. Vocês vão lembrar muito de Locke quando vocês estiverem vendo os direitos fundamentais negativos, que são esses direitos que criam proteção. Então, liberdade de reunião, liberdade de crença, que mais? Liberdade de comunicação, liberdade artística, a própria autonomia da vontade, que vocês também vão estudar lá no direito civil. Tudo isso só é possível porque o Estado garante não interferir nas liberdades do cidadão, salvo essa intervenção venha pela lei. Por que pela lei? Porque a lei expressa a soberania popular. Tranquilo aqui, Locke?
Temos dúvidas sobre Locke? Querem um momentinho para copiar? Então mandem brasa aí na cópia. Caí novamente. Estão me escutando? Estão me escutando, galera? Então, dá mais 5 minutinhos vocês copiarem. 10 horas a gente ingressa em Rousseau. Diga-se de passagem, gosto muito dele. Acho que entre ele, Locke e Montesquieu é o que eu mais gosto da teoria, que eu acho mais legal.
Tiago, honestamente, não, não tenho muita opinião, não. Não é nesse ponto que eu concordaria com o Rousseau. Eu acho que eu sou mais robesiano. Se o homem prestasse, ele não tinha nem nascido, para início de conversa. Mas isso também pesa muito aqui para mim, um componente de achar que a humanidade não presta pela questão do espiritismo. Então a gente está aqui para espiar nossos pecados. Então, considerando que a humanidade seria uma figura que estaria em constante expiação por todos os pecados praticados, então eu não boto muita fé, não. Licença, professor, tá me ouvindo? Opa, tô sim. Só para tirar uma dúvida básica, esse slide que o senhor está usando é referente ao que você postou no domingo? É, tá, é o que eu tô usando do domingo. E aquela leitura, eu não sei se é nesse aqui do John Locke, acho que é mais para frente, no slide 7, leitura obrigatória. Já é para Não, ler, né? não, slide 7 ainda não disponibilizei para vocês, não. Eu disponibilizo os slides de vocês todo domingo. Foi. Todos os slides, Paulo, tem leitura obrigatória. Sim, Todos. Essa leitura obrigatória sinaliza qual é o mínimo que vocês têm de ler para essa aula. Então, vai ter sempre na leitura obrigatória meu livro, que está disponível para vocês na área de material de apoio. Então, material de apoio, quando vocês abrem lá, tem os capítulos dele. eu vi aqui, tava dando uma boa olhada ontem. E na área dos livros, vocês têm as outras obras que a gente utiliza aqui na disciplina, que são 4. O curso de Filosofia do Direito e o curso de Filosofia Política, do Eduardo Bita, o livro do Francisco Effort e o livro do Wayne Morrison. E aí fica a critério de vocês escolher o que é que vocês Aqui para preferem. aqui para mim parece os dois do Bita, um do Enfor e um do Morrison. Do São senhor. esses. Pronto, o E do senhor tá. o meu está dividido na parte de material de apoio. Eu não posso colocar o PDF do livro como ele está, o livro que foi publicado, porque eu posso ter uma bela dor de cabeça com a editora. Então eu coloquei os capítulos Entendo. individuais dele na pasta de material de apoio. Isso eu posso fazer. Eu só não posso disponibilizar ele como está na editora. Ah, entendi. Porque eu tava procurando justamente o do senhor ontem, aí nos livros, mas não no apoio. Eu não Não, ele tava. está lá em material de apoio. Pode ir lá, sem medo, que tá. Inclusive, depois, se vocês quiserem, vocês podem apostilar essas anotações que a gente faz. Massa. E, Paula, não sei se você está vendo o chat, mas está todo mundo elogiando sua voz. Depois, se você quiser, a gente pode fazer jus ao seu nome, né? A gente podia tocar depois um som. Não, não tava vendo não. Eu vi agora aqui, o pessoal falando. Vi agora, demora pra carregar. Sinal, seu xará tá proibido de cantar as próprias músicas. Pelo menos a do BBB ele ainda pode cantar, mas as outras, proibido por direitos autorais. Mesmo problema do Legião Urbana. Bom, gente, vamos seguir aqui para Rousseau. Ficou alguma dúvida de Locke que vocês queiram sanar? Não.
Vamos sair de Loló para Rorô. Rousseau é um contratualista. E ele vai propor o contrato social como uma forma de superar as desigualdades que começam no estado de natureza. O homem, no início, é bom, mas o contato com a propriedade privada e sua escassez enquanto recurso faz com que o homem viva numa situação de desigualdade. O homem vai ser corrompido pela vida em sociedade. Então, de acordo com Jean-Jacques Rousseau, o homem, inicialmente, é bom enquanto vive no estado de natureza. Ao passar a viver em sociedade e a ter contato com a propriedade privada, o homem será degenerado, pois, enquanto recurso limitado, a propriedade é a origem de diversos conflitos. Então, vamos pensar, se a propriedade é a origem dos conflitos, isso vai gerar desigualdade. Como é que a gente vai corrigir essa desigualdade aqui de Rousseau? Essa desigualdade vai ser corrigida a partir do contrato social. Pela sociedade ser o fator da corrupção humana, ou irá propor o contrato social como um mecanismo para fundar o Estado, resolver as desigualdades e os conflitos que nascem da propriedade privada. Tranquilo até aqui esse primeiro ponto? Então, o que é o estado de natureza de Rousseau? O homem, enquanto ele não vive em sociedade, ele vive em paz. No momento que ele passa a viver em sociedade, o homem se transforma em uma figura degenerada, em uma figura belicosa, e aí a gente vai ter uma série de conflitos em torno da propriedade. Então, a gente vai ter de analisar aqui o que vai ser esse contrato social de Rousseau. Primeiro ponto, o direito em Rousseau está voltado muito mais para a formação de uma igualdade, na formação de uma comunidade política homogênea. Na celebração do contrato social, Rousseau defende a formação de uma vontade geral que irá guiar o Estado. A gente não tem ênfase aqui na soberania popular. Por quê? Porque ele coloca que a vontade geral é ainda mais importante que a soberania popular. Se em Locke a gente tem um direito com origem na soberania popular, o direito aqui de Rousseau vai nascer da vontade geral.
Então, cabe a gente agora conversar o que vem a ser essa vontade geral. A vontade geral nasce do um grau de consenso gerado entre os homens. A gente não tem aqui o somatório das vontades individuais, a gente tem uma formação de um consenso. Então, é uma sistemática diferente de somente somar as vontades. Quantos são a favor, quantos são contra. Dentro dessa vontade geral, nós temos uma série de elementos. Aqui é mais abstrato, porém vocês vão ver que isso daí aproxima muito da realidade. A vontade geral é como forma o Estado, ela forma um direito. É como se a gente tivesse um corpo político geral. Então, ela faz a conjunção dos interesses individuais e os projeta para o Estado, tendo como objetivo o bem comum. Em outras palavras, a vontade geral permitirá a utilização do direito para gerar igualdade. Aqui a ideia, gente, dessa vontade geral é criar uma comunidade política uniforme e ideal. Então, é diminuir as desigualdades entre os cidadãos. Como é que essa vontade geral vai operar? A vontade geral, ela vai exigir poder legislativo, exige um legislador virtuoso, e um cidadão que se coloque ao debate. Então, todos os cidadãos devem estar suficientemente informados que participe em igualdade com seus pares os processos de decisão pública. Isso é muito próximo de uma democracia participativa, como a gente tem hoje. Ou pelo menos deveria ter. Então, o contrato social é a expressão da vontade geral. Rousseau não faz qualquer ressalva aos monarcas criarem leis. O único dever existente é o respeito ao que foi pactuado no contrato. Então, a ideia aqui é, a gente trabalha com o direito como uma vontade geral. O direito nasce de uma vontade geral orientada ao bem comum. E esse bem comum vai pretender o quê? Resolver as desigualdades existentes na sociedade. Desigualdades essas que nascem onde da propriedade privada da vida em sociedade.
Último elemento. A lei vai servir para proteger a liberdade, para proteger a vontade geral contra eventuais arbítrios e tentativas de substituí-la por uma vontade individual do governante. Então, o direito vai concorrer para essa formação da vontade geral. Tranquilo até aqui, gente? A vontade geral, ela deve se aproximar ao máximo da unanimidade. Então, o direito criado a partir da vontade geral deve se aproximar o máximo possível da unanimidade. Caso não seja possível, caso não seja obtida uma decisão unânime, prevalecerá o respeito à decisão tomada pela maioria. Então, existe aqui o dever de você se curvar à maioria. Turma, dúvidas? Vocês estão tão caladinhos hoje, sem tanta participação. Então, Emília, essa é a grande dúvida da gente no estudo da filosofia do direito, como é que isso daí de fato vai ser empregado. Tem diferentes interpretações de Rousseau. Você tem interpretações que são mais substancialistas, outras mais procedimentalistas. Eu, André, como é que eu interpreto Rousseau? Eu interpreto Rousseau pensando uma ênfase em uma soberania popular, que ele chamaria aqui dessa vontade geral, e seria tanto a figura de um poder legislativo, mas também de um diálogo desse legislador com o cidadão. Entraria aqui para a figura chamada do debate público. A gente teria essa realização, exemplo, o legislador abrir uma audiência pública para que o cidadão manifeste sua vontade. Mas não é algo que, assim, Emília, vocês não vão precisar se preocupar muito, 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 muito. Agora, é uma teoria muito bacana. Porque dá para a gente repensar um Estado, trazendo para a contemporaneidade, um Estado ideal, mais democrático, mais igualitário, e que tem no direito essa ferramenta tanto de proteção, o direito aí tanto vai proteger essa vontade geral, como também vai ser um instrumento na sua realização. Se a gente trouxer Rousseau, galera, para a atualidade, o que a gente vai ter aqui para pensar? Democracia participativa, ou, se levado aqui a um extremo da doutrina alemã, a gente pode até pensar também numa democracia deliberativa, que nasce exatamente desse debate entre
os próprios cidadãos e entre cidadão e Estado. Dúvidas? Tô vendo que eu vou liberar vocês mais cedo, então, hoje. Turma, quais vão ser as leituras da aula de hoje? Curso de Filosofia Política, capítulos 9 e 11 do Bitter, e capítulo 5 do 10 lições, que está lá no material de apoio com os nomes de Locke e de Rousseau. Capítulos 4 e 6 de Francisco Effort, quem quiser aí dar uma leitura mais aprofundada. Questões de reflexão. As questões de reflexão elas servem para que vocês tragam esse conteúdo para o cotidiano. Então, são momentos reflexivos para a gente pensar. O que esse teórico propõe cai na realidade? Eu tenho como aplicar isso? E a gente tem aqui as mais importantes, que são as questões de revisão, que pegam os pontos principais de cada um dos teóricos. Para preparatório da prova, eu sugiro vocês ficarem sempre fazendo essas questões de revisão. Inclusive, se alguém responder, quiser depois me mostrar para tirar alguma dúvida, pode mandar aqui no Teams que eu respondo com o maior prazer. Então, gente, qualquer coisa, estou às ordens de vocês. Temos alguma dúvida? Sem problema. Rousseau não trabalha com o conceito de soberania popular. Rousseau trabalha com o conceito de vontade geral. É só a questão de utilizar conceitos diferentes. Emília, a soberania popular seria a ideia de que o poder nasce do povo. Para Rousseau, o poder nasce da vontade geral que é expressa no contrato social. Dessas dúvidas? Mas eu já coloco, Renato. É porque o Teams tem, infelizmente, esse lag. Aí, se vocês quiserem, eu posso condensar todas as anotações de hoje. Então, pensem sempre essa diferença. Soberania popular, vontade geral, são muito próximos. A diferença é só a terminologia empregada pelo autor mesmo. A vontade geral tem origem no contrato social, essa conjunção de vontades, e a soberania popular, a ideia de que a lei deve ser feita de acordo com o povo. O direito deve ser exercido de acordo com a soberania popular, ou seja, de acordo com o povo. Tranquilo? Então, não tem essa, Emília, de uma pessoa com contrato e outra sem contrato. A ideia do contrato social é que todos os cidadãos se submetem a ele. Então, você não tem uma opção de não ter contrato. Não vai ter essa, um cidadão tem contrato. O contrato social é uma analogia, é uma metáfora para descrever como a gente forma o Estado e, a partir dessa formação do Estado, como é que a gente vai criar o direito.
Nem eremita, você hoje é muito difícil você ter um espaço no planeta Terra que não esteja submetido a um estado. A não ser que você vá morar num navio no meio das águas internacionais. E ainda assim você vai considerar a bandeira do navio como território. E aí, turminha? Não foge, Rivelino, não foge. Imposto, a gente é algo que. São duas coisas que ninguém pode fugir: da morte de pagar impostos. E aí, turminha? Mais alguma dúvida? Não. Quando a gente fala em soberania popular, em Locke não há essa figura do contrato social como há com Rousseau. Eu depois, Emília, vou disponibilizar para vocês um quadrinho comparativo entre os dois. Eu acho que fica mais fácil quando a gente olha, quando a gente pega esse elemento visual. Pois a gente vai ter um materialzinho para ajudar vocês. Não, Iago, pelo contrário. Eles eram anti-absolutistas, eles são iluministas. Ainda hoje eu lanço para vocês uns quadrinhos para ajudar. Então, turminha, é isso aí. Vossas senhorias estão liberadas.